Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica Bragante e hoje eu estou aqui para ensinar um galvanizado para vocês com uma técnica de falso ferrugem usando o rolo umedecido. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente vai limpar essa peça do galvanizado com álcool, tá? Então a gente borrifa álcool no pano. E eu vou limpar toda essa peça. Feito isso, a gente vai usar o primer, que ele é um produto que a gente tem que passar no galvanizado para poder impermeabilizar ele para receber a tinta, tá? A gente nunca pode passar a tinta direto no galvanizado sem essa preparação antes. Então eu venho aqui, olha, com o rolinho. Eu passo aqui no primer. E eu vou espalhando de maneira uniforme. Vai fazer isso na peça toda. Vai esperar secar umas 6 horas, naturalmente, para poder estar aplicando uma segunda camada. E vai esperar depois 24 horas para poder estar aplicando a tinta PVA, tá? Eu uso a tinta PVA fosca. Então vai aguardar a secagem e respeitar o tempo, tá bom? Agora, eu trouxe uma parte mais adiantada. O que eu fiz aqui? Depois que esperei as 24 horas, eu vim com a tinta marrom escuro e eu dei 2 demãos com um rolinho de espuma. Aí eu sequei com o secador, tá? E dei a segunda camada. Agora a gente vai fazer o efeito enferrujado aqui. Então eu venho aqui com um rolinho de espuma. Eu vou umedecer ele na água e vou retirar bem o excesso. Aí, para eu estar fazendo esse falso ferrugem, eu uso 3 tonalidades. Eu uso o castanho claro, o cerâmica e o ocre. Então, eu venho aqui primeiro com castanho claro, eu espalho bem a tinta no rolinho. Eu venho no papel, retiro o excesso. E aí eu vou para a peça. Então, olha, com movimentos curtos e suaves, eu vou passando aqui na peça. A mesma coisa eu vou estar fazendo aqui no cabo. E aqui, olha, a gente vai fazer depois uma decoração e nessas letras escrita a laser de madeira também eu dei um fundo marrom e aí eu vou fazer o mesmo processo, tá? Vou enferrujar essas letras também. Então, na hora que vocês estiverem fazendo o galvanizado, já aproveita e já passa na letra também. Aí eu vou trocar de rolinho. Venho com ele umedecido.
e vou repetir o mesmo processo na cor cerâmica. Espalha bem. Retiro o excesso. E eu vou fazer em outros lugares, mas numa quantidade menor, tá? Do que eu fiz a primeira vez. Repete na letrinha também. E aí eu vou para a última cor, que é o ocre. Molha ele de novo. O ocre é menos quantidade ainda, tá? Então, vou vir aqui no papel, retiro bem o excesso. Então, fazendo assim, ele dá um aspecto de ferro mesmo, aqueles ferro bem envelhecido. Isso aqui vocês podem estar aplicando em PET também, porque esse primer ele vai, tanto serve para metal, quanto para vidro e quanto para PET, tá? Aqui também, olha, um pouquinho. A técnica do enferrujado é essa. Aí a gente vai fazer uma aplicação desse galvanizado numa placa. Então eu peguei aqui, olha, uma placa de MDF e imitei umas ripas aqui, olha, como se fosse um pallet mesmo, tá? Então agora com o pincel de cerdas duras, eu venho aqui, olha, na tinta mineral. Eu abro bem as cerdas do pincel e com a mão leve, olha, eu vou fazendo uma pátina riscada aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo eu já fiz com um tom de cinza lunar. Então, as outras duas é repetir o mesmo processo, tá? A gente vem aqui, ó. Deixa um pouco a parte do MDF aparecendo embaixo, para dar um aspecto mais envelhecido. Aqui dos lados também eu vou fazer. E aqui em cima eu vou fazer um tom de marrom escuro.
Aí com o mesmo marrom, ó, eu vou dando uma patinada aqui embaixo também, ó, nas laterais, tá? Mais um pouquinho aqui. Agora eu vou secar. Agora com o pincel Pituá, esse aqui é o número 6 da Condor. Eu vou dar uma hidratada no pincel. Então eu venho na água, retiro bem o excesso. Venho no meu paninho, seco bem. E eu vou fazer umas estampas com o stencil. Então eu vou usar aqui o Betume Colors. Eu retiro bastante o excesso também desse betume. Movimento circular, eu vou estampar aqui, ó. Esse stencil aqui chama Estamparia Colonial, tá? Vou jogar umas pra cá. E agora a gente vai fazer algumas borboletas, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó. Eu posiciono aqui essa borboleta. Vou pegar outro pincelzinho. Hidrato ele. Esse aqui é o número 2. Seco bem. Venho aqui, olha, com o cinza, né? Lunar. Aí eu vou preencher a borboleta. Aí no próprio stencil eu venho com um pouquinho do marrom escuro, retiro o excesso e já vou fazer a sombra dela aqui, ó. Aqui eu vou fazer ela só marrom. E aqui eu vou estar usando a menorzinha.
Aí, aquelas palavrinhas que a gente pintou no começo, a gente vai colar aqui, olha, usando a cola de madeira, tá? Então, eu venho aqui. Vou posicionar aqui, olha, o galvanizado, ele já vai furadinho, tá? Então, a madeira também vai furada no lugarzinho onde vocês vão colocar. Então, eu venho aqui, olha, eu já posiciono ele para saber aonde que eu vou colar a palavra. Aí vocês vão esperar secar, vai passar 2 camadas de verniz spray fosco. Então eu deixo uma distância de uns 30 centímetros mais ou menos, faço a primeira pulverização, espero secar um pouquinho, depois eu faço a segunda, tá? E depois é só prender o guarda-chuvinha com parafuso, que vai junto também, e decorar com as flores. Então eu coloco a esponja floral primeiro. E aí essas flores artificiais, a gente vai montando o arranjinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todas e até outro dia.